Para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos, o Brasil aderiu ao Setembro Verde. A campanha colore as fachadas de hospitais, pontos turísticos e prédios públicos com a cor da esperança. Os transplantes de órgãos e tecidos tiveram início no Brasil nos anos 60 com 2 transplantes renais. E em 1968 foi realizado o primeiro transplante de coração em território nacional. Confira com a gente os avanços e desafios da doação e dos transplantes de órgãos. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje a Rafaela Rodinisco traz pra gente como tema o Setembro Verde, né, Rafa? É isso mesmo, Giovana. Nós vamos abordar o processo dos transplantes de órgãos. Para isso, eu conversei com a coordenadora de transplantes de coração do Hospital das Clínicas. Além dela, você também conheceu pacientes, né, Rafa? Isso mesmo. E no Hospital das Clínicas eu encontrei o senhor Flávio Meira, transplantado do coração. Depois eu visitei o senhor Antônio Máximo, que recebeu de um dos irmãos o órgão que precisava. 3 anos depois, ele conta que passou em visitas aos hospitais e centros de hemodiálise, sempre de bem com a vida. Confira comigo na reportagem. Para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos, o Brasil aderiu ao Setembro Verde. A campanha colore com a cor verde as fachadas de hospitais, pontos turísticos e prédios públicos para alertar que a situação anda no vermelho. Apesar do número de doadores ter subido de 13,1 por milhão de habitantes para 14 por milhão no segundo trimestre deste ano, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, os números de transplantes feitos e de potenciais doadores caíram, principalmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O contingente de brasileiros na fila aguardando um órgão aumentou este ano em comparação com o primeiro semestre de 2015 em mais de 1.000 pessoas. A maior fila é a de recebimento de córneas e rim, seguida por fígado, coração, pulmão, pâncreas e intestino. O paciente, quando entra na fila, ele sabe que ele tem uma doença muito grave, que ele não tem outra alternativa de tratamento e que o último recurso vai ser utilizado agora, que é o transplante. Então é claro que ele tem receio se esse procedimento vai dar certo, se vai aparecer o doador, porque é um fator que está fora do nosso controle, existe uma fila e essa fila é seguida rigorosamente. Mas o maior receio que eu acho que os pacientes têm é sobre a doença, que eles já sabem que é muito grave, e quando vai aparecer esse doador compatível. E para quem ainda tem dúvidas sobre como funciona o andamento da fila para recebimento de órgãos, a coordenadora de transplantes de coração do Hospital das Clínicas explica. Existe um ranking, que ele é nacional, o paciente está inscrito numa fila lá em Brasília, que é no Sistema Nacional de Transplante, aí ele vai basear no tipo de doador, qual que é o tipo de sangue dele, qual que é o peso dele, e ele roda esse ranking no computador. A primeira coisa que esse ranking olha, se existe paciente na urgência, e é claro que sempre vai existir, não havendo urgência ou não havendo na urgência um receptor compatível com esse doador, aí vem os pacientes que estão fora do hospital na lista de espera. Eu acho que eu sou uma pessoa abençoada por Deus, porque eu fiquei na fila do dia 17 ao dia 24 de agosto. Para mim foi muito rápido, porque eu fiquei no 7º andar e tem várias pessoas lá, tem mais de 2 meses esperando, um doador, outras com 3 meses esperando. Em 2006, sem mais, sem menos à noite, eu passei mal, aí fui procurar um ponto-socorro. Aí lá fiquei internado, porque insuficiência cardíaca, né? A médica constatou que estava com insuficiência cardíaca. Aí de lá para cá eu venho fazendo tratamento. Vou levar a vida quase que normal, né? Mas eu quero fazer outras coisas, assim, aprender mais, ajudar os outros também, né? Conscientizar muito também as pessoas, doar o órgão, que é importante doar. Porque muitas pessoas não gostam de doar o órgão, né? E eu senti na pele o que é doar um órgão.
A conscientização da importância da doação de órgãos, que o Flávio deseja passar para as pessoas assim que sair do hospital, já é feita pelo senhor Mário Antônio. Ele tem rins policísticos, doença que é transmitida hereditariamente e que o levou ao transplante do órgão em 2012. Quantos já fizeram transplantes? Quantos estão bem, né? E a gente só vê números, a gente não vê a pessoa, né? Eu falei, não, eu vou fazer isso, depois que eu fizer o transplante e estiver bem, eu não vou deixar de vir aqui no hospital, não. Eu visito o setor de transplantes, eu vou lá ver quem é que está internado, procuro conversar, procuro passar um pouquinho do que eu passei lá dentro, né? Às vezes eu vou até no quarto que eu estava, né? Converso, mostro a cama que eu fiquei, converso com a pessoa, falo, eu fiquei nessa cama aí, cara. Cheguei igual você assim, né? Não tenha medo, vai, encara, a cirurgia é demorada, mas é muito sigilosa e é muito dedicada. Os médicos hoje que fazem esses transplantes, eles são muito dedicados. Eu fiz palestras nos blocos de hemodiálise, né? E fiz palestras nos hospitais também. A última palestra que eu fiz, eu tive uma oportunidade muito grande porque a palestra foi para os profissionais da área de transplante, né? Então foi uma oportunidade que eu tive para agradecer todo aquele grupo. Inclusive no dia da palestra tinha pessoas que me acompanharam, tinham técnicas que me acompanharam, né? Lembravam da minha esposa, lembrava da festa que ela fazia lá no hospital. E faz até hoje. Ela não deixa de ir comigo nos meus acompanhamentos médicos. Entre os 6 filhos, Mário foi o único que herdou a doença da mãe. Após inúmeras sessões de hemodiálise, ele descobriu que os 5 irmãos eram doadores compatíveis. Agora, a situação se repete com a filha de 13 anos. Ela também tem rins policísticos, mas já pensa no seu futuro e no de outras pessoas. A gente faz o acompanhamento dela no Hospital das Clínicas, não toma remédio nenhum, não toma nada. O remédio dela é água, né? É uma menina sadia, uma menina tranquila não, né? Ela é nervosa demais, mas tranquila quanto a essa doença. Já escolheu a profissão, diz que quer ser nefrologista, né? Então já falei com minha esposa que vou fazer o que puder para que ela forme nefrologista, né? Que para mim vai ser mais um passo de estar tentando ajudar mais alguém através da minha filha. Deu para ver que o processo de um transplante é bem complexo e que não demanda cuidados apenas da parte física, mas também da psicológica, já que não há data certa para a chegada do órgão. Em Minas Gerais, houve queda de 10,81% no número de transplantes realizados até junho de 2016. Será que a conscientização sobre a importância da doação de órgãos é suficiente para reverter essa situação? E para esclarecer essas e outras dúvidas, nós recebemos o Dr. Omar Lopes Cansado Júnior, médico e diretor do MG Transplantes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Omar. Seja bem-vindo ao estúdio. Obrigado. Bom, Omar, e para começar essa conversa, por que houve essa queda no número de transplantes em Minas Gerais? Essa queda a gente atribui a vários fatores, né? O principal deles foi o aumento da taxa de recusa familiar na hora da doação de órgãos, né? Essa queda não é só mineira, ela ocorreu no país inteiro, né? E principalmente pelo aumento da taxa de recusa familiar. E a gente considera que isso ocorre por vários motivos. Alguns religiosos, que a pessoa, por questões religiosas, não doa os órgãos. Outro, por desconhecimento da doação, do processo de doação e principalmente do diagnóstico da morte encefálica. As pessoas confundem muito morte encefálica com coma. E morte encefálica não é coma. Morte encefálica é morte. Então, uma vez que for diagnosticada a morte encefálica, aquela pessoa está morta, ela não tem como voltar a viver, né? E uma outra coisa são os mitos relacionados à doação. Por exemplo, o medo de mutilação do corpo e a pessoa depois não conseguir fazer o velório adequadamente. Isso também não acontece depois da cirurgia de retirada dos órgãos. O corpo ele é completamente reconstituído e não há nenhum prejuízo para o velório daquela pessoa. E, doutor Omar, quais são as principais ações da campanha Setembro Verde? A campanha Setembro Verde é também uma campanha nacional e ela visa exatamente isso, deixar o assunto em discussão. As pessoas vão passar nos monumentos ou nos prédios e ver aquela cor verde e vão perguntar por que essa cor verde. E aí eles vão falar, a nossa cor verde é porque é a cor da doação de órgãos. E o objetivo principal
é fazer as pessoas discutirem sobre o assunto, conversarem entre si sobre o assunto e começar a esclarecer as dúvidas da população, para quando isso acontecer, a pessoa ser mais facilmente abordada e doar os órgãos. Bom, doutor Omar, para começar esse esclarecimento, como que a pessoa faz para se listar para doar um órgão, por exemplo? Hoje em dia não existe isso mais, né? Até 2001, a lei permitia que a pessoa deixasse por escrito em algum documento, algum papel, que ela era doadora de órgãos. Hoje em dia, essa lei caiu e o que vale agora é a vontade da família após a morte. Então, para que a pessoa seja uma doadora, basta que ela comunique à sua família, aos seus amigos, aos seus conhecidos, que ela tem essa vontade de doar os órgãos caso isso aconteça. E para receber? Para receber, a pessoa tem que estar inscrita na fila única de transplante, que é uma fila nacional. E para isso, ela tem que ter a doença que vai ser necessário o transplante e tem que se cadastrar na fila através da equipe que vai realizar aquele transplante. Então, ela tem que fazer uma consulta na equipe transplantadora, a equipe vai fazer uma série de exames, vai ver se ela realmente precisa do transplante e se ela está apta a fazer o transplante. Assim que ela fizer todos os exames, tiver tudo ok, aí a equipe é que inscreve ela na fila de espera. E quais são os critérios para ser um bom doador em vida? Nós temos 3 tipos de doador. O doador vivo, que é aquele que pode doar parte do corpo sem haver nenhum prejuízo para ele próprio. Então ele pode doar, por exemplo, um órgão duplo, que é no caso o rim. Você pode tirar um rim e você vai viver normalmente com o outro rim. Ou ele pode tirar parte de um órgão que não vai fazer falta para ele. Então ele pode tirar, por exemplo, parte do fígado, um pedaço do pulmão e ele pode continuar vivendo. Os outros doadores são o doador com a morte encefálica, que é aquele que pode doar todos os órgãos. E esse doador é o mais importante porque apenas um doador pode salvar a vida ou melhorar a qualidade de vida de até 14 pessoas que estão esperando na fila de espera. Né? E o outro é aquele paciente que não entrou em morte encefálica, mas teve uma parada cardíaca, o coração parou de bater por algum motivo qualquer. Esse vai doar apenas tecidos, principalmente a córnea, que a gente pode retirar até 6 horas após a parada cardíaca. Bom, Omar, nós vamos para um rápido intervalo agora e no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o transplante de órgãos no nosso estado. Fiquem ligados. Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje o tema é Setembro Verde. Giovana, você sabia que o Hospital das Clínicas está entre os 13 maiores centros de transplante de coração do planeta? Em média, realiza entre 30 e 39 transplantes de coração por ano. Bom, é isso mesmo, né, Rafa? E até agora eles já realizaram 20 transplantes de coração bem-sucedidos. Histórias não faltam. A Maria da Consolação, coordenadora de transplantes de coração do Hospital das Clínicas, conta uma delas. Vamos conferir na reportagem. Uma colega nossa, médica, que foi transplantada de coração, assim, no último recurso, nós achávamos que nós não íamos conseguir um doador para ela é uma médica, ela foi transplantada com sucesso e ela viveu 10 anos com esse coração transplantado e há uns 3 anos atrás esse coração desenvolveu uma doença na coronária do coração transplantado, que é um problema que pode ocorrer, e ela ficou muito grave, ela não conseguia dar 2 passos sem cansar, foi internada num CTI, em edema agudo de pulmão, e aí nós fizemos o segundo transplante dela, que nós chamamos de retransplante, segundo transplante com sucesso. Ela pertence a uma estatística mundial de 0,000% de uma pessoa que foi retransplantada com sucesso. E agora temos também no estúdio a nefrologista Cristina Lima. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Falando sobre retransplantes, como é esse processo? A pessoa volta à fila? Como é a recuperação de uma pessoa retransplantada? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente conseguir divulgar o transplante. A gente está sempre falando sobre transplante, sobre captação, sobre doação, porque a gente sabe que a gente precisa muito dessa conscientização da população para que a gente tenha sucesso no número de transplantes, para que a gente possa transplantar cada vez mais. A gente sabe que os pacientes vivem mais, eles vivem melhor com o transplante, e esse é o nosso objetivo. Com relação ao retransplante, sim, sem dúvida. Os pacientes eles podem fazer um segundo transplante. No meu caso,
Eu trabalho com transplante renal e a gente pode fazer um transplante. Nós sabemos que a sobrevida do transplante ela varia dependendo se nós temos um doador falecido, seja um doador vivo. E às vezes o transplante dura a vida inteira, mas no caso de perda do órgão transplantado, sem dúvida a gente pode fazer um retransplante. É um transplante que requer um pouco mais de cuidado, mas é perfeitamente viável, a gente faz retransplantes. O paciente ele é reavaliado pelo ambulatório do pré-transplante, do qual eu sou responsável no Hospital Evangélico, e a gente trata esse paciente da mesma forma que a gente trata os pacientes que nunca foram transplantados. Eles são avaliados, feitos todos os exames para ver se esse paciente tem condição de fazer um retransplante, e se ele tiver condição de fazer o retransplante, sem dúvida ele vai entrar na lista. Como ele pode entrar novamente para um terceiro transplante, se for necessário. Ô Maria, a taxa de retransplante em Minas Gerais é alta? Vai depender do órgão, né? A taxa mais alta que acontece são exatamente os rins, porque são os órgãos também mais transplantados. Né? Os outros órgãos existe taxa de retransplante, mas ela é bem menor do que no rim. E é claro, como a Cristina falou, cada transplante que é feito aumenta o nível de dificuldade. Não só por dificuldades técnicas da cirurgia, também como dificuldades imunológicas, porque os pacientes vão ficando cada vez mais sensibilizados e aí fica mais difícil de encontrar um doador para aquele paciente. Bom, só uma pergunta, vocês falaram que os rins é o órgão com a taxa de transplante mais alta. Qual que é o órgão que tem mais dificuldade em caso de transplante, que as pessoas ficam mais tempo esperando na fila? Exato. O rim também é o que mais transplanta, mas também é o que fica mais tempo esperando na fila. Mas porque a gente pode esperar, né? Exatamente. O rim tem essa vantagem. O rim existe uma máquina que você consegue substituir a função do rim. Então o paciente consegue esperar por um tempo maior na fila. A não ser aqueles casos que não tenham condição de fazer nenhuma modalidade de diálise. Nesses casos são priorizados e a gente, no caso, tenta fazer o transplante mais rápido pelo falta de acesso vascular, o paciente pode tentar outro tipo de diálise sem sucesso, e aí sim a gente pode priorizar. Mas são pacientes que podem guardar mais em lista, ao contrário do paciente doador, um transplante de coração. Coração ou fígado. Mas o importante é assim, o rim, por que ele é mais feito? Porque cada doador doa 2 rins, que vão para 2 doentes. Os outros órgãos é 1 para 1, né? E também a lista de rim ela é muito maior do que a dos outros órgãos. Então também eles esperam mais tempo, apesar de ser para cada doador são 2 rins. Então sempre são transplantados 2 e nos outros órgãos 1. Mas como a lista de rim ela é muito maior do que as outras, então também espera mais tempo. Mas hoje é importante a gente esclarecer que não existe mais esse tempo de espera cronológico. A lista de espera hoje ela anda muito mais em relação à compatibilidade imunológica e anatômica entre o doador e o receptor. Então pode ser que uma pessoa que entrou na fila 1 ano atrás não receba um rim se tiver um doador hoje, e um que entrou a semana passada receba aquele rim, porque vai ser um rim mais parecido com ele. As pessoas têm a sensação de que eles falam a fila de espera, como se fosse realmente uma fila que uma pessoa entra atrás da outra. Isso não é uma verdade. Eu falo com meus pacientes que é como se fosse o saco do bingo, entra todo mundo junto. E, na verdade, quando a gente já teve um caso de paciente que foi inscrito em lista num dia e foi chamado para o transplante no dia seguinte. E nós temos pacientes que esperam 1, 2 anos, isso acontece. Mas a gente consegue fazer esse transplante Desculpa, me perdi. E a pessoa que doa o rim, quais cuidados ela tem que ter nesse processo? Então, a gente tem tanto o transplante com doador vivo quanto com doador falecido. No caso do doador vivo, é quando a gente tem mais atenção com o doador, não mais, a gente tem com o falecido também, mas o vivo é uma situação talvez única na medicina, onde você vai submeter um paciente rígido, ou seja, um paciente saudável, a um procedimento cirúrgico. Então, a gente tenta fazer eu falo que a gente faz um check-up no doador para eliminar todas as possibilidades dele ter algum problema de saúde que talvez ele não saiba que tenha. Porque às vezes o paciente, quando ele chega com a intenção de doar, não, eu tenho problema de saúde, não tenho nada. E às vezes você vai investigar e acaba descobrindo alguma contraindicação. E os pacientes os doadores, às vezes, eles ficam irritados com a gente, porque a gente começa a pedir uma série de exames e eles, não, mas isso eu já fiz esse, será que a gente tem que fazer mais um? Sim, tem que fazer mais um, porque o nosso objetivo, além de fazer o transplante e melhorar a qualidade de vida, a sobrevida do receptor, é proteger o doador. E vive-se bem com apenas um rim? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, muito bem. Tem a vida normal. Normal, né? Vida normal. Tem pessoas que nascem com um rim e vão descobrir por acaso, com os 60, 70 anos de idade, que tem um rim só, viveram até lá dessa forma e vão viver para sempre dessa forma. Até porque a gente não faria jamais uma doação se a gente soubesse que estaria prejudicando o doador. Cristina, você cuida dessa parte de pré-transplante. Sim. Como é o processo de entrevistas? A taxa de rejeição de um possível doador é alta?
Doador vivo ou falecido? Vivo. Não, geralmente a gente, quando o receptor ele vem nos procurar, ou seja, quando ele vem encaminhado do centro de diálise, a gente sempre pergunta, tem algum doador vivo na família? Ou algum amigo, algum conhecido que tem intenção de doar? Hoje a gente sabe que doadores de até 4º grau de parentesco podem doar e pessoas amigas, conhecidas também podem doar, mas aí vão passar por uma liberação judicial. E nesse momento a gente já questiona se tem algum doador. E a própria pessoa já manifesta, às vezes na primeira consulta eles já trazem os candidatos à doação. Então, assim, é um momento em que é diferente do doador falecido, onde a gente tem que abordar a família num momento difícil, a família ela já se dispõe a oferecer o rim a ser transplantado. Então, é um momento, geralmente vem 4, 5 doadores e a gente acaba conversando para definir qual deles seria o melhor doador naquele momento. Bom, e nesse caso, pode completar, Marcos. Essa questão do doador vivo é muito importante, a gente tem que ficar bem claro, porque a legislação brasileira ela permite a doação em pessoas aparentadas até o 4º grau, o 4º grau jurídico, né? São que tios, dá até primos, primo, isso. mãe, pai, até primo, ou cônjuge. Avós, e o cônjuge. Né? E para as pessoas que não são aparentadas, é necessária uma liberação do Comitê de Ética da instituição onde vai ser feito, uma liberação judicial e uma liberação da central de transplante, no caso do MG Transplante. Por que isso? Para evitar exatamente o comércio de órgãos. A gente não acredita até hoje que exista comércio de órgãos no Brasil, a gente não tem nenhum conhecimento de nenhuma comercialização de órgãos, porque essa é uma função muito regulamentada na legislação e as sanções penais que são passíveis de acontecer são muito severas. Exatamente, mas tem que ser assim mesmo, exatamente para prevenir o comércio de órgãos. Bom, e vocês percebem que há certa relutância de famílias que têm um ente falecido, e você mesma falou que tem essa questão de abordar num momento difícil. Tem essa relutância? É difícil esse momento? Sem dúvida. Eu acho que o mais importante é um momento de muita dor para a família, né? E é muito difícil você abordar a família e a família te receber já de braços abertos. É um momento de dificuldade que a pessoa não quer pensar no próximo, né? E quando a pessoa em vida ela manifesta o desejo da doação, a família às vezes ela já te coloca essa questão. Olha, ele queria muito doar, então eu quero que ele... É possível? Quando a pessoa não abordou essa questão em vida, a gente conversa com a família e muitas vezes a gente consegue efetivar a doação. Mas eu acho que o importante se você tem vontade de doar, fala em vida com a sua família. Porque mesmo se você falar que quer, se na hora a família não quiser, a gente respeita a vontade da família, isso é respeitado. Mas quando o doador em vida, ele coloca esse desejo, é um procedimento muito mais tranquilo e eu sinto até um certo alívio da família de poder estar fazendo a doação. Assim, esse momento da gente abordar a família e solicitar a doação de órgãos é um momento muito crítico e muito difícil e penoso. Porque a doação de órgãos, o doador de morte cefálica, normalmente são pacientes jovens, saudáveis, e que tem uma morte violenta ou inesperada. Então ninguém espera que aquela pessoa vá morrer. E às vezes a família ainda não conseguiu nem introjetar aquela ideia de que a pessoa morreu e a gente vai solicitar a doação. Então isso é muito importante que as pessoas conversem e já se exponham à sua vontade, porque facilita na hora. E a gente percebe muito nas famílias que doam, é que depois que elas doam, depois que elas vivenciam o luto, elas se sentem muito confortadas, porque elas acreditam que aquela morte não foi em vão. Porque com aquela morte eles conseguiram ajudar mais um monte de pessoas que estavam esperando por um órgão e transformar aquela espera em esperança. Porque as pessoas ficam assim na fila, muito angustiadas, esperando pelo órgão. Acaba que é uma via de mão dupla, né? Quem recebe o órgão se sente bem e quem doou também tem uma certa alegria por ter fornecido parte da vida da pessoa que foi um ente querido. Exatamente. Por aqui. Um conforto no momento de dor para a pessoa, né? Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês no programa. As dúvidas foram esclarecidas. Eu tenho certeza que o pessoal de casa conseguiu acompanhar tudo. Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos ao programa. Nós agradecemos. Isso aqui é muito importante. Tomara que as pessoas tenham se conscientizado com a nossa conversa. Muito obrigada, gente. Assim esperamos. Bom, mas antes de finalizar, a Clara Senra tem um recado pra gente. Boa tarde, Clara.
Oi, pessoal do Espaço PUC, amanhã o programa está divertidíssimo. Eu vou receber aqui no Espaço CUT a Caete da rádio BHFM e o Tuca Graça, que vem diretamente do programa A Praça é Nossa. O programa já vai contar a trajetória dos dois e vamos rir bastante. Então eu espero vocês amanhã às 4h30 da tarde, aqui na tela da PUC TV e TV Horizonte. Até lá! Obrigada, Clara. Bom, é isso aí. O Espaço CUT de amanhã tá imperdível. Na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde e espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail do programa espaçopuc@pucminas.br e pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira eu estou de volta com mais Repórter PUC. Até lá!